Então, estamos no ar. O meu ventilador atrapalha muito ainda? Pouco. Acho que dá para ouvir, tranquilo. Dá para ouvir bem? Sim, então, eu não vou sim. desligar, não, porque vai ficar um calor desgraçado, gente, se eu desligar. Um pouco mais para frente, não sei, de repente, para sair da linha dele. Mas não vou desligar, não. Aí, se incomodar muito, vocês me avisam que eu desligo. Tá bom? Tá bom. Vamos aguardar só alguns minutinhos para iniciar. É o tempo que as pessoas chegam. Uma poesia erótica, né? Pra gente ver, assim, de passeio. Então, vamos iniciar. Boa noite a todas, todos e todes. Mais uma vez estamos aqui para o lançamento da coleção Monográficas, né, que é uma coleção que visa publicar em torno de 11 monografias na área das ciências sociais, não apenas monografias, mas grandes monografias, como é o caso do Paulo Marcos Barros, né, Paulo Marcos Barros, com a obra Bicha Velha Vira Hétero. Então, é um estudo, né, muito interessante e que a gente vai lançar agora no formato de livro impresso. Estou aqui bem acompanhada com o Marco Martins, o Tedson Souza e o autor Paulo Marcos para esse grande lançamento, né, particularmente me traz uma grande satisfação em estar aqui. Paulo Marcos é um amigo, né, do peito, um irmão, foi contemporâneo, estudei com ele na mesma turma, brigávamos muito, discutíamos muito, um estudante belíssimo, né, hoje um sociólogo, muito competente, respeitado, né, então por isso é a minha grande satisfação estar aqui hoje. Vou passar a bola para o professor Marco Martins, que vai conduzir essa live hoje, vai fazer as apresentações, então seja bem-vindo e fique à vontade. Eu vou me retirar, mas eu vou ficar aqui acompanhando. Então, pessoal, boa noite a todos, a todas, a todos, né? Inicialmente, eu queria parabenizar a Segundo Selo na figura de Fernanda Santiago, né? Pela iniciativa dessa coleção monográfica, né? Que já está possibilitando, né? Que uma série de trabalhos, de bons trabalhos que foram resultado de cursos de graduação em ciências sociais, conseguisse alcançar um grande público, né? E, particularmente, nós, do curso de Ciências Sociais da Universidade do Estado da Bahia, né? No campus aqui 1, em Salvador, né? Nós tivemos a grata satisfação de ter três de nossos estudantes, três estudantes nossos contemplados, né? O caso de Danilo de Santana Cardoso, com a festa de Avir del Carmo de Pauta Catambo, e de Carla Macedo da Rocha, né, com mulheres vulnerabilizadas, percepções de violência e contexto de rua no território de Salvador, e agora o livro de Paulo Marco, instigante livro de Paulo Marco, né, o resultado da sua monografia de conclusão do curso, da qual eu tive também o prazer, né, de compartilhar com ele o processo de
de pesquisa, de redação e, consequentemente, da defesa, né? Então, parabéns, editora, parabéns por essa iniciativa. E eu quero agradecer pelo convite para mediar essa mesa, né? Mais do que um convite, é um presente, né? Porque a minha relação com Paulo Marcos já ficou explicitada, né? Ele era um orientando e que foi gradativamente se transformando num grande amigo, que é como eu tenho hoje, né? Tenho uma profunda admiração por ele enquanto pessoa e uma profunda consideração dele enquanto cientista social, né? E a Tedson, né, da Silva Souza, que é também uma pessoa que eu já conheço há vários anos, tive vários contatos dele em espaço de sociabilidade, não nos espaços, né, da tese da dissertação de mestrado, registro, tampouco pagodão da tese de doutorado, né, mas a gente sempre se encontrou, né, temos muitos amigos comuns, sempre foi um momento de grande prazer tê-lo, né? O que vocês vão perceber agora, né, quando abrir a fala, que tem uma característica, várias características que parecem perpassam os dois pesquisadores, excelentes pesquisadores que vocês vão ter aqui nessa mesa, né? Um pesquisador sênior e um pesquisador mais júnior, né? Mas que isso aí não significa que não tenha densidade, né? Mas é exatamente isso, que todos os dois têm uma característica marcante na fala deles. São profissionais que têm uma fala leve, mas conseguem conciliar uma fala leve, né, com uma densidade conceitual muito grande. Então, eu tenho certeza que para todas e todos, né, que assistir essa live vão poder usufruir de um momento muito interessante proporcionado por esses dois pesquisadores, né? O tema, né, que vocês vão ver pelo próprio livro de Paulo, né, é a cidade, né? Nunca antes, talvez, a cidade teve tanto destaque, né? A gente percebe nesses últimos quase 8 meses, né, como a cidade se transformou aos nossos olhos, né? Enquanto aqueles espaços do cotidiano que a gente naturalizava e particularmente invisibilizava nos nossos atos, a cidade passou a ser um espaço de perigo, né? Passou a ser um espaço de perigo por conta das coisas que eu toco, né? Dos lugares onde eu sento, das pessoas que falo, né? E do ar que respiro, né? Mas a cidade também, isso que ela sempre foi, né? Um espaço de disputa, né? Então, a cidade é disputada pelos sujeitos que nela vivem, né? Que podem, por conta desse convívio, sofrer uma série de pressões e compressões para tentar viver e sobreviver nessa cidade, né? Então, essa cidade implica espaços e circuitos de sociabilidade, né? E, consequentemente, esses espaços e circuitos de sociabilidade acabam gerando estratégias que são utilizadas por aqueles e aquelas, né, que utilizam esses espaços como estratégia de alguma forma de como a gente subverter, né, uma lógica que está dada sobre ele, uma lógica que geralmente consegue excluir alguns deles, né? Então, é sobre exatamente esses mecanismos de transgressões, né, que a gente vai um pouco discutir aqui com esses dois autores, né? Sem maior delonga, né, eu vou passar a palavra para Paulo Marcos de Assis Barro, que se assina como autor, como Paulo Marcos Barros, que é conhecido por grande parte, né, das pessoas como Paulo Marcos e, mais intimamente, né, por aqueles que usufruem do seu contato mais íntimo, como Paulinho, né? Então, Paulinho, agora com você. Afinal, bicha velha vira hétero? Olá, boa noite. Obrigado a presença de todos. Eu gostaria de começar a minha fala primeiro agradecendo, né? Antes de tudo, agradecendo a editora que permitiu a publicação desse texto, depois a professor Marco Antônio, que foi o orientador desse trabalho acadêmico, a Tedson, que assim me guiou espiritualmente com a sua dissertação, assim, Tedson vou falar mais à frente,
Masted, isso foi assim, alguém que eu invejava e que eu queria alcançar na minha escrita e na definição do meu objeto. Então foi um teórico muito importante, e não só um intelectual que eu admiro, mas por ser um homem negro, gay, e hoje doutor em antropologia. Ele vai falar mais sobre isso. E, sobretudo, agradecer à Universidade do Estado da Bahia, né, minha alma mater, e essa instituição que é importantíssima para o nosso estado. Eu participei de uma live hoje, mais cedo, falando sobre isso, de como é importante a UNEB no estado da Bahia, como é importante a UNEB em amplificar vozes do interior do estado, na capital, né, e como o curso de Ciências Sociais da UNEB, que nasceu em 2012, já desponta como um curso de alta qualidade, né, com egressos publicando livro, inseridos no mercado de trabalho, inseridos na pós-graduação, enfim. Então, muito me orgulha de dizer que eu me formei cientista social e, sobretudo, professor, né, licenciado em Ciências Sociais pela Universidade do Estado da Bahia. Dito isso, né, agradecer também a minha família, que, enfim, é sempre um lasteio, né, a gente nunca anda só, então, que permitiu concluir essa graduação, que, por final, resultou nesse trabalho. Bom, e aí, bicha velha vira hétero, não é? Primeiro, eu gostaria de explicar, eu recebi uma pergunta hoje muito interessante da professora Luciene, que é professora de Ciências Sociais também, da UNEB, do campus de Ceabra, e eu gostaria de replicar essa pergunta com vocês aqui e respondê-la. A professora Luciene me perguntou qual foi a minha motivação, né? Qual é a motivação de eu ter escolhido esse tema e qual a motivação desta pesquisa. Primeiro, de dizer que a ciência, como qualquer ação humana, como qualquer atitude humana, ela não está alijada de estar imbuída de profundas paixões, né? Então, eu acho que já chegamos a um ponto que podemos concordar que não existe uma ciência que não tenha motivação pessoal, né? A ciência é feita por pessoas, e pessoas precisam de motivação para fazer as coisas, né? Então, a escolha de um objeto, ela não é alienada às paixões do próprio pesquisador, né? E eu faço antropologia, né? Que se existe ciência mais apaixonável, apaixonante e apaixonada dentro das ciências humanas, eu acho que é quase impossível, né? Então, o que não significa que essa profunda paixão do fazer antropológico, de produzir conhecimento antropológico, não esteja associada a um rigor metodológico e conceitual, como você vai poder ver, né? As ciências sociais têm, assim, um importante papel civilizacional, né? Inclusive, é ela que está dizendo hoje para a gente que a gente não consegue desassociar questões sociais, qualidade de vida, de determinantes sociais da saúde, né? Então, é as ciências sociais que está explicando isso hoje. Bom, e o que me motivou a fazer essa pesquisa ao Bicha Velha Vira Hétero, e é por isso que eu quero começar. Primeiro, que antes de tudo, era talvez tirar o véu que cobre, né, de estereótipos a velhice de homens gays, mas não só a velhice de homens gays, né? A velhice da população LGBT de maneira geral, né? Primeiro que é uma velhice que ela não é concebível, né? Ela não é concebida porque, antes de tudo, ela não passa por um processo de imaginação, né? Então, as pessoas não imaginam homens gays, mulheres lésbicas, pessoas trans e não binárias velhas. Então, já começa por aí, né? E a segunda coisa é dizer que as pessoas transam na terceira idade, as pessoas transam na velhice, velhos transam, né? Já começa, já é um segundo ponto. E o terceiro ponto de minha motivação é saber até onde, e aí o trabalho do Tedson é fenomenal sobre isso, que ele vai falar mais, eu tenho certeza, é até onde os sujeitos vão para se realizarem como sujeitos de desejo, né? E quais os contextos que as pessoas se submetem e as lógicas que elas subvertem para saciar seus desejos. Então, o clube surge nisso, o Bicha Velha surge nesse contexto, nessa inquietação, sobretudo porque, como diria a dona Cano, né, se você não morrer jovem, você vai ficar velho, né? Então, eu pretendo ficar velho, eu espero, né? Nós sabemos que a expectativa de um homem jovem negro no Brasil não é muito alta, então é sempre uma expectativa, literalmente, né? E como homem gay, é uma dupla expectativa. Bom, dito isto, especificamente, eu queria falar do Goi Clube, né? Para depois falar sobre
o que acontecia lá. O Goi Club integra o que a literatura específica tem chamado de circuito sexual, ou de mercados de bens sexuais da cidade, né? Que nada mais são do que aqueles estabelecimentos que são que podem ou não ser comerciais, né? Então você tem os motéis, os sex shops, os clubes, as saunas, que visam a realização de desejos afetivos sexuais. E o Goi Club está inserido nesse mercado de bens sexuais, que eu prefiro chamar de circuito sexual, né? E ele era localizado, ele era localizado na Lapa, né? No centro expandido, no centro de Salvador, para quem não sabe, é ali na ladeira Coqueiros da Piedade, mais conhecido como a Ladeira do Camelô, né? Bastante popular por esse nome, e ele ficava ali. Então, ele atingia um público específico, uma faixa de homens cis específicos, né, com desejos homoeróticos. Eu não trabalho, não discuto a categoria de homossexualidade no meu trabalho, né? A minha ideia é de homens que praticam sexo com homens ou que têm desejos homoorientados. Bom, antes de escolher o Goi Club como espaço de pesquisa etnográfica, ou seja, espaço de observação, eu tentei percorrer esses locais do centro. E o centro de Salvador é, assim, por excelência, aliás, como quase todo centro, né? A literatura do urbanismo tem dito isso, né? É os centros de todas as cidades que congregam a vida social, basicamente, né? Da diversidade. Então, as populações marginalizadas, tanto no sentido social do termo, quanto no sentido urbano, né, de se espraiar para fora do centro, elas se encontram no centro da cidade, e aqui em Salvador isso é muito claro, né? Então, você percebe que o centro é um lugar agregador, porque tem escola, porque tem muitas clínicas, porque tem um comércio popular, porque tem alguns bairros, já teve mais, inclusive, né? O centro de Salvador já foi muito mais diverso do que é hoje, né? E, sobretudo, por causa da especulação imobiliária, gentrificação, enfim, segurança pública. Então, a literatura tem dito, e Salvador não foge à regra, que o centro congrega esses espaços, esses circuitos sexuais, eles levam ao centro, aos centros da cidade e o centro de Salvador, tanto o centro histórico quanto o centro expandido, e eu estou chamando de centro histórico, né? Pelourinho, Santo Antônio, Além do Carmo, e estou chamando de centro expandido, Nazaré, Barris, Lapa, enfim. E o Goi Club era um desses lugares, e tinha outros à época da minha pesquisa, né? 2017, 2018. Tinham outros locais. E aí, uma das minhas dúvidas era: que lugar eu vou escolher? E aí eu fui fazendo uma peregrinação nesse circuito, né? E aí a gente tinha um cineclube de pegação do lado do Glauber Rocha, na Rua Rui Barbosa, perto da Praça da Sé. A gente tinha o Clube 18, que ficava ali na Moraria, ironicamente, perto de um dos bastiões da masculinidade tradicional, que é o Exército, ficava ali, bem assim, em frente ao quartel da Moraria. Tinha o Goi Club, que era na Coqueiros da Piedade, na Ladeira do Camelô, na Lapa, e tem um que é histórico porque é antigo, né? Que fica não é Mercedes, Marco Antônio, qual é o nome da rua? Que fica na Rua do Salete. Então, você tinha esses 4 espaços, e que, apesar de serem espaços que tinham o mesmo objetivo, né? Eram espaços comerciais de sexo, de pegação para homens, eles não congregavam os mesmos sujeitos, admitiam as mesmas práticas. E está aí o desafio do antropólogo posto, né? Escolher um lugar que desvele aquilo que é de mais simbólico, aquilo que é mais significativo naquele campo que ele quer pesquisar. Então, por que eu escolhi o Goi Club? E por que eu não escolhi, por exemplo, as saunas que ficam na Barra, que ficam na Pituba, por exemplo, né? Porque esses locais, eles são regidos por uma gramática social do desejo que, apesar de ser silenciosa, não verbalizada, ela é muito clara, ela é muito perceptível para quem está lá e para quem frequenta. A gramática do desejo que está ali, do que é construído como desejável, ela é muito diversa a partir do lugar e congrega
vários estigmas e reifica várias discriminações, aquilo que eu chamei de gramática de construção do desejável, né? A gramática no sentido daquilo de normas prescritas. E aí eu me dei conta, bom, e o que o Goi Club tem de especial que vale a pena um estudo antropológico, que o Goi Club me chama a atenção, e daí eu vou falar especificamente sobre o que eu desenvolvi, do meu trabalho que eu desenvolvi lá. A entrada no Goi Club era R$10. O próprio dono falava que era o motel mais barato da Bahia. Eu achava ótimo essa publicidade e propaganda saída diretamente da FTC, né? Sim, o motel mais barato da Bahia, era assim que ele promovia. Bom, se você pensa que nós estamos numa capital que há mais de uma década é a campeã do desemprego, onde você tem um índice de desocupação enorme, de informalidade enorme, me parece muito óbvio que o preço inicial de qualquer coisa ele é um fator limitante, excludente, ou, como eu poderia dizer, ele é um fator que marca quem vai ter acesso àquele lugar. Né? Então, entre R$40 numa sauna da Barra e R$10 em um clube no centro da cidade, vocês, acho que a resposta é meio óbvia quem o jovem desempregado com tesão vai procurar. Né? E aí você tem fatores muito específicos, e eu agradeço profundamente a Tetsu por ter me dado essa pista, que o centro da cidade congrega a maior estação de transbordo, talvez, do estado. Né? Então, ou seja, tem ônibus para tudo que é lugar de Salvador. Quem já saiu, por exemplo, do Alto do Cabrito para chegar à Barra, sabe qual é o sufoco, ou vice-versa. Agora, tente ir para Lapa de qualquer lugar de Salvador, por exemplo, ou tente sair da Lapa para ir para qualquer lugar de Salvador. É muito mais fácil do ponto de vista da mobilidade. E eu lembro sempre do meu colega, que foi meu veterano, Bruno Matos, que defendeu um TCC lindíssimo em Ciências Sociais na UNEB sobre mobilidade urbana, partindo do ponto de vista de quem sai do subúrbio. Um trabalho lindíssimo, recomendo que vocês procurem. Bruno Conceição Matos. Então, inclusive, o ponto de vista da mobilidade desses sujeitos era algo crucial para eles estarem no Goi Club. Bom, então, dito isto, ou seja, o que me leva a procurar o Goi Club como espaço etnográfico, como espaço de pesquisa, e depois aquilo que essa construção muito específica, esse conjunto de características que se conjugam e fornecem um ecossistema muito específico, é o que me leva a bater um martelo e falar, vai ser você, meu espaço. E o segundo desafio antropológico com o espaço é que um espaço ele acontece muitas interações, e todas ao mesmo tempo, e uma em cima da outra, e algumas bastante distintas, mas também umas que são inseparáveis. Então, já dentro do Goi Club, meu segundo desafio como antropólogo iniciante foi, o que é que eu vou observar aqui? Né? É um espaço que acontece muitas coisas, e o que é que eu vou observar? E aí, de novo, a gente volta para a prática antropológica, para a boa escola de antropologia. O que é daquilo que é mais significativo? O que é daquilo que é mais enriquecedor para o campo? E aí eu conjuguei. Bem, a gente fala pouco sobre velhice. E se discutindo pouco as categorias geracionais na área. Né? E depois você tem aquilo que Carlos Rennie tem chamado de heterossexualização dos estudos de velhice. Então, a gente não pensa, não imagina, os estudos da gerontologia, os estudos de velhice, não sexualizam a velhice. Não é pensado um recorte LGBT para a velhice. Então, isso foi no sentido de deixar uma contribuição, assim, no sentido de ser primeiro, né? Assim, ser um dos poucos, um dos primeiros, a falar sobre velhice, contato intergeracional, porque a velhice ela não se dá sozinha no local, né? Então, velhos estão em contato com pessoas jovens constroem a sua juventude a partir de referenciais de pessoas velhas, inclusive contraponto à velhice e vice-versa. Então, a gente não pode deslocar as categorias geracionais de um contexto sempre de interação, né? E a segunda questão é como a velhice impacta na vivência da sexualidade de homens gays. Então, está aí posto o meu objeto de estudo de interesse. Né? Eu queria saber como homens
mais velhos e homens mais jovens negociam em contextos sexuais sua idade e geração. E aí, na nossa cabeça, o imaginário social popular está eivado de categorias, de marcadores sociais etários, né? Então, a gente tem a novinha, a gente tem o novinho, a gente tem o coroa, a coroa, a gente tem o sugar daddy, a gente tem o sugar baby. Então, nós temos várias categorias no nosso dia a dia para marcar a idade e geração dos sujeitos, partindo, sobretudo, de categorias de pensamentos de gênero e sexualidade. Quando a gente fala novinha, a gente quer se remeter ao quê, por exemplo? Né? É sempre hipersexualizando a menina muito jovem, e aí tem o pensamento feminista vem, inclusive, debatendo uma certa legitimação da pedofilia, por exemplo. Né? Ou quando a gente coloca o sugar baby, o sugar daddy, né? Nada mais são do que criações populares para marcar a idade de geração dos sujeitos em contextos de gênero e de sexualidade. Bom, eu queria saber como isso se dava em contatos esporádicos de sexo. Porque é uma coisa interessante, porque o Goy Club, ele é um clube. A gente poderia pensar em um bar, a gente poderia pensar numa praia, a gente poderia pensar no cinema. Ele constitui uma comunidade com início e fim muito instantâneo. Então, é uma comunidade de práticas, é um ecossistema que muda de uma hora para outra, porque os sujeitos são diversos. E os sujeitos, eles ficam 1 hora, 2 horas, 3 horas. Tem sujeitos que não voltam mais, tem sujeitos que só vão uma vez, tem sujeitos que só vão 2 vezes, tem sujeitos que vão, não gostam, não fazem nada e vão embora. Então, nesse sentido, o olhar antropológico, como toda boa etnografia, ele foi uma tentativa de captura de um momento que não vai se repetir nunca mais, né? Porque os sujeitos são outros e agora, sobretudo, porque o espaço fechou, né? Então, aí que não vai acontecer mesmo, né? Mas é uma comunidade muito rápida. Então, para finalizar essa questão, em pensar como a velhice interfere em dinâmicas de negociação sexual, sobretudo por entender e descobrir no Goy Club que homens gays, mas a gente poderia enlarguecer essa percepção para mulheres lésbicas, para corpos trans, eles reinventam as barreiras etárias. Né? Então, quando nós falamos a velhice LGBT, a velhice de um homem gay, não é um senhorzinho de 80 anos heterossexual, né? Então, a senilização, eu acho pesadíssimo falar essa expressão, a senilização no mundo gay, ela é precoce, né? Ela se dá com 40 anos, por exemplo, tem gente que já se sente o tio, tem gente que já se sente maricona, ou melhor, se sente não, tem gente que já é dado o título de maricona e de tio. Então, para a gente pensar que cada vez menos nos referimos a categorias de orientação sexual e de identidade de gênero, corresponde especificamente a isso e significa muito mais amplamente a padrões de socialização desses sujeitos. Então, quando eu digo que um homem ele é gay ou que uma mulher é lésbica, eu estou me referindo muito menos à orientação sexual dele e muito mais à maneira como ele vai viver a vida dele em sentido lato. Então, a própria experiência geracional desse sujeito vai ser marcada pela orientação sexual. E quando a gente imagina, por exemplo, que a própria experiência de educação de pessoas trans, que é interrompido o processo de escolarização porque elas são pessoas trans. Então, cada vez menos essas categorias se referem a um universo micro e elas dizem respeito ao próprio universo da qual aqueles sujeitos vão viver, ou seja, o próprio ciclo de vida desses sujeitos vão estar profundamente marcados por eles serem LGBTs. E a gente pode falar de questões de emprego, trabalho e renda, escolarização, saúde. Então, a gente pode falar largamente sobre isso. Bom, dito e falando especificamente sobre meu espaço etnográfico, que foi o Goy Club, eu consegui perceber, assim como o Nestor Pelonga percebeu, uma série de tipos que frequentavam o clube e como eles acionavam a idade, e aí eu estou sempre colocando idade / geração, né? Mas a gente pode pensar a idade, eles sempre acionavam a idade como fator preponderante na negociação afetivo-sexual, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa que
socialmente falando, na sociedade ocidental, a velhice ela é pouco valorizada, isso não é de espantar, por exemplo, que em contextos sexuais a velhice é menos valorizada ainda, né? Porque se eu pensar vocês, por favor, pedir a vocês, me pensem um sex symbol. Sei lá, ninguém vai pensar em Sylvester Stallone com 60 anos, Maurício Matar. Todo mundo vai pensar alguém jovem, né? Porque nossa ideia de atividade sexual, de sexualidade, está extremamente ligada ao que a gente acha que é jovem, né? Então, a velhice, tanto heterossexual quanto homossexual, ela é interdita, né? Para esses grupos. Então, a gente não pensa a sexualidade para a velhice de maneira nenhuma. Então, é sempre interessante pensar de como os sujeitos acionam a idade de geração, seja como, e é essa expressão que eu usei bem na economia. Obrigada, professora Merina, por ter me ensinado isso em economia. E é a professora da minha professora de economia, que era maravilhosa, professora lá do Campus 1, aqui de Salvador, e ela falava de deflatores e inflatores, né? Então, o que é um deflator numa negociação sexual? Por exemplo, não ser um corpo padrão, né? E aí nós temos várias construções padronizadas do que é bonito, do que é desejável. Isso é uma obviedade. Branquitude, magreza, juventude, muitos centímetros, o que inclusive é uma grande ironia quando a gente pensa, né? No caso desse garoto de programa ator pornô que foi preso, né? 27 centímetros, conquistava todo mundo e era um golpista. Bom, então, essa gramática do desejável, né? Então, você tem aí, dentro dessa gramática do desejável, vários inflatores, ou seja, que colocam o seu poder de negociação sexual lá em cima. Como eu falei, juventude, branquitude, enfim. E você tem os deflatores. Então, tem os deflatores, é você não estar no padrão, é você ser velho, é você ser pobre, então, tudo é você ser afeminado. Então, o meu trabalho foi uma tentativa de entender como todas essas nuances elas se organizavam, mas focando especificamente na idade de geração. E aí eu já vou revelar, assim, vou dar um spoiler, mas, por favor, comprem um livro, viu, gente? O spoiler do porquê esse título, porque uma vez eu estava lá no Goiânia Club e tinha um homem mais velho, né? Eu estou tentando não falar senhor. Tinha um homem mais velho assediando com muita veemência, né? Um menino mais jovem, né? E aí o menino falou assim, poxa, para com isso, eu não gosto de velho. E o velho continuou. E aí depois a bicha mais jovem, assim, estourou, se indignou e falou, porra, a bicha velha vira hétero, some perto de mim. E isso me marcou profundamente, nesse negócio de bicha velha virar hétero. E virou o título do meu TCC, o título acadêmico, e virou o título, assim, que eu espero seja comercial para o livro do Bicha Velha Vira Hétero. De pensar que corpos envelhecidos, e como eu falei, quando nós estamos falando de pessoas da população LGBT, não tomem os estereótipos de velhice. Eu estou falando de pessoas que seriam consideradas jovens se elas fossem heterossexuais. Estou falando de 40 a 45 anos. Né? Então, perceber, na tentativa de perceber como isso se conjugava num espaço muito específico, que é o espaço de um clube de sexo, um espaço comercial de sexo, o que me leva a uma outra questão. Quais são as motivações que levam homens mais velhos e homens mais jovens a espaços comerciais de sexo? Ou seja, por que as pessoas vão para o boy club, né? Porque depois de trabalhar 8 horas na insinuante do shopping Lapa, o cara vai para o boy club. Porque antes de ir para o curso de enfermagem, os estudantes de enfermagem bombavam lá no boy club. Eles vão para o boy club. O que leva a isso? Esse também foi uma das questões que me surgiram, porque as pessoas no boy club apresentavam motivações muito diferentes. Então eu desisti de encontrar padrões na motivação, mas obviamente a gente consegue compreender, por exemplo, a falta de um espaço social democrático, um espaço urbano, onde as pessoas possam expressar sua afetividade publicamente, sem medo de serem agredidas, né? Eu estou chamando isso de uma experiência democrática de cidade, então não há essa experiência democrática para a população LGBT, mas a gente pode pensar isso também para a negritude, né? Então não há uma experiência democrática
na cidade do Salvador, e eu acredito que isso pode ser espelhado para outros grandes centros também, e eu fico sempre pensando em contextos menos urbanos, por exemplo. Então, não há essa experiência, então isso a gente pode perceber, e quando a gente percebe, e isso eu trago no livro, que esses espaços não comerciais de sexo, apesar de terem esse nome, não são espaços que serviam única e exclusivamente para sexo, mas também para a sociabilidade, para a socialização, né? Então, aqueles sujeitos conversavam ali, aqueles sujeitos trocavam informações ali, inclusive quais horários eram mais perigosos, quais eram as melhores baladas, quais eram as melhores festas, o que iam depois ali. Então, para perceber que esse espaço, apesar de ele ter uma lógica mercadológica muito objetiva, um espaço comercial, você paga para entrar e o objetivo é que você faça sexo, mas as pessoas conversam, as pessoas trocam informações, as pessoas tecem afeto, há uma tessitura de sociabilidade, então também a gente não consegue desassociar isso, e não é mecanicista, e não é idealista, né? Então há sim a prática do sexo casual, trepou e foi embora, mas há também a produção de ordem de sentido, inclusive foi essa uma das minhas defesas quando um dos meus professores falou que talvez meu projeto não fosse tão bom porque eu ia ficar conhecido como antropólogo da pegação. E aí eu tive que recitar Edward Taylor, né, o criador, o primeiro do conceito de cultura, né, que se existe uma ordem de sentido cultural em algum lugar, essa ordem de sentido cultural está em todos os lugares, e em qualquer lugar, e a todo momento, inclusive num clube de sexo, né? Então, havia uma produção de cultura, de dinâmica cultural naquele sentido, naquele espaço, e que merecia, meu livro é uma prova disso, merecia ser pesquisada com um olhar mais atento. Eu acho que é isso. Paulo, agradeço, foi super instigante a sua fala, né? Eu não vou dizer que deu vontade de ler o livro, porque eu já li. Né? Mas o apelo comercial é tudo. Né? Mas assim, eu acho que todos, né? Eu acho que deve ter ficado muito instigado, né? Eu acho que literalmente você despertou o desejo pela leitura do livro, né? Mas agora, né, para a gente continuar esse bate-papo que está tão gostoso, né, eu vou chamar o Tedson, né, Tedson, que é um outro especialista, um pesquisador já sênior, exatamente sobre esses espaços de sociabilidade, né, e os mecanismos, né, que as pessoas que fazem exercício daquilo que é chamado de sexualidade dissidente, né, atuam nesse espaço. Então, com vocês, é com imenso prazer que passo a palavra para Tedson. Boa noite, eu quero muito agradecer ao convite de Paulo Marcos, de Marco Martins, o convite da editora, né, para participar, né, desse lançamento. Eu fiquei muito feliz com o texto, né? E aí, assim, tem vários fatores que me fazem muito feliz, né? Primeiro, esse texto é um texto, como já se falou, produzido num curso da Universidade do Estado da Bahia, né, que é uma universidade que, para mim, é importantíssima, né, para fomentar o conhecimento nesse estado e nos 4 cantos do estado, esse estado que tem dimensão, né, de país, como o Paulo já falou, né? Então a gente está lá nos Grotões. É a primeira casa que eu conheço como universidade. Primeira vez que eu ingressei na universidade, eu ingresso na UNEB, né, no campus de Serrinha. Então, assim, é a primeira casa que eu conheço como universidade. Então, essa universidade que em Salvador está imersa na periferia, ali do lado da Engomadeira, né? E aí vem Paulo, né, homem gay, negro, né, produzindo esse texto, né, e ocupando esse espaço que ainda é muito caro para a gente na academia, né, e trazendo um tema, né, que é considerado, né, para a academia um tema abjeto, que causa repulsa, né, ainda mais em tempos tão difíceis e de trevas como esse que a gente está vivendo agora, em que a gente vê, né, a universidade cada vez mais, né, sendo desprestigiada pelo governo, né, e principalmente nas pesquisas de gênero, de sexualidade e das ciências humanas. Então, assim,
foi o primeiro ponto que encheu de felicidade, né? Assim, eu fiz uma leitura super feliz, eu ria aqui nesse quarto, assim, sabe, de felicidade do texto, né? E assim, de prazer nessa leitura. Então, me arrancou muitos sorrisos, né? E muitas comemorações. Então, assim, só tenho que parabenizar, né, a Paulo por esse texto, né? Escolha muito acertada, muito feliz, né? E para quem não me conhece, né, e não conhece a minha trajetória, o meu trabalho, né, eu começo a trabalhar com interações homeróticas, né, com a chamada pegação homerótica, no meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo. Eu resolvo aí sair da agenda setting do jornalismo, né, dos assuntos, né, do jornalismo diário, e vou fazer uma série de reportagens, né, um produto, uma série de reportagens radiofônicas, né, sobre sexo entre homens em espaço público, né, e construo aí, a priori, uma reportagem sobre os cinemas de rua, né, que foram ressignificados para a prática de pegação, sobre o Jardim de Alá e sobre o circuito de pegação em banheiro em Salvador. Então, aquele espaço ali do centro da cidade e da Estação da Lapa, né, que futuramente, né, vai se transformar em cenário, né, para escrita da minha dissertação de mestrado em antropologia na Universidade Federal da Bahia, que eu defendo em 2012, né, ele é um espaço que é um espaço de pesquisa. E quando eu estou lá, né, terminando a pesquisa, quando eu estou concluindo, né, o meu trabalho de campo, começa-se a movimentação, né, para o surgimento de clubes como o Goi Clube, né? Assim, a priori a gente tinha saunas, né? A gente tinha a Queens dos barris meio que fechando, caindo das pernas, né? Salvador é uma cidade que ela tem uma peculiaridade muito grande, né? O mercado do sexo, da sexualidade em Salvador, ele costuma ser, apesar de termos uma metrópole, uma grande cidade, ele costuma ser diferente, né, do mercado do sexo em outras cidades, né? Principalmente no que se tange a prostituição masculina e as interações homeróticas, né? Salvador é uma cidade que você dificilmente vai encontrar garotos de programa dizendo que fazem programas, né? Assim, na verdade, o cara vai pôr da barra e ele pede um agrado, uma cerveja. Eu tinha um amigo americano que estranhava muito isso. Então, assim, quando eu observava a literatura, por exemplo, eu pegava lá o Fiestas, Banhos e Exílios, né, que foi construído sobre a pegação no banheiro, na estação de trem em Buenos Aires, na Argentina, durante a ditadura militar, né, onde os homens se encontravam no banheiro e saíam silenciosamente, né, pelo centro de Buenos Aires até encontrar um hotel para poder viver, né, a sua sexualidade de uma forma plena, né? A gente percebe esse movimento nos anos 80 na Argentina sendo substituído, né, por locais, né, comerciais para encontros sexuais. Então você começa a ver ali uma substituição, né? E em Salvador isso acontecia de uma certa forma, de uma forma mais amadora, mais tímida, né? Assim, os lugares eram muito mais armengados, né? Se pareciam muito mais com os cacetes armados que a gente fala na linguagem popular. Era uma outra estrutura, né? E aí, assim, eu lembro que quando eu estou terminando o trabalho de campo, começa a se distribuir panfletos na Estação da Lapa, no banheiro da Estação da Lapa, que eu acho que talvez era o lugar que recebia o público-alvo do Goi Club, né? No banheiro da Estação da Lapa, a entrega de panfletos do Goi Club. Isso é quando eu estou terminando o trabalho de campo, quando eu estou saindo de campo, né? E eu sentia uma vontade muito grande, né, de voltar ao campo e tentar entender como é que se dava, né, esse processo depois da privatização da Estação da Lapa, né, da instalação do metrô da Estação da Lapa, né, de todo o processo, né, de higienização, né, de todo o processo que uma estrutura terceirizada e privada, né, coloca, e as barreiras que são impostas. Eu queria ver como é que isso ia, né, esse movimento ia surgir ali no entorno, e a pesquisa de Paulo, de uma certa forma, vai me trazer notícias, né, desse universo, né?
vai me trazer cenas, imagens e percepções sobre esse universo que se desdobra no Goi Clube. Então, eu sou muito grato, né, a essa pesquisa, eu estou muito feliz pela publicação, pelo lançamento desse livro, né? A pesquisa de sexualidade no Brasil, ela se dá nos programas de pós-graduação, né? Ela se dá no âmbito da universidade pública. Então a gente tem aí, se você for pegar os núcleos, né, do SEX, CUS aqui, né, os diversos núcleos produzindo conhecimento sobre sexualidade dissidente, né? E aí a gente vai, né, para a Estação da Lapa, a gente vai para o centro de Salvador, né, a cidade mais negra, né, fora do continente africano, né? A gente sai do eixo Rio-São Paulo, onde são realizadas a maioria das pesquisas de sexualidade dissidente, e a gente tem coragem, né, de construir essa etnografia, né, que vem de uma universidade que está nas margens. Nós estamos falando da UFRJ ou da USP, a gente está falando de uma universidade que está no Nordeste, que está na periferia do Nordeste. Então, assim, é muito importante, né, que a gente construa esse trabalho. E quando o Marcos traz aí o marcador da idade, né, a questão geracional para esse trabalho, torna ele cada vez mais rico, né? Porque, assim, desde o período vitoriano, né, que a gente pensa a sexualidade como uma coisa do jovem, né? Assim, né? Os velhos, as crianças, desde lá do período vitoriano, eles perdem a sexualidade. A gente não pensa em sexualidade e terceiridade e velhice, a gente não pensa em sexualidade e infância, muito raramente. Quando o Marcos traz essa discussão geracional, essa coisa da idade, né, desse corpo que envelhece, mas que não quer fazer o jogo, né, de virar um ser assexuado, né, porque eu não digo nem heterossexual, né, a gente acaba, né, virando um ser assexuado, né, assim, né, a gente é condenado a maricona, é condenada a perder a sexualidade, a perder o desejo, a deixar de ser objeto de desejo, né? Se você pegar o mainstream, né? A cena gay tradicional, né? Onde estão os corpos mais desejados. Então, assim, é uma pesquisa muito feliz, né? É uma pesquisa que dialoga e que, de uma certa forma, dá continuidade à minha pesquisa, né, na Estação da Lapa. Tem uma coisa interessante, né, que eu enxergo Perlonger, né, na pesquisa de Marcos, quando o Perlonger diz assim, quando ele escreve nos anos 80, né, os antropólogos estavam de olho na periferia, né, e aí o Perlonger fala assim, eu vou trabalhar com a periferia que se perde no centro, né? Aqueles garotos de programa, né? Filhos de nordestinos que habitavam a periferia de São Paulo, mas que se perdiam naquele centro, que se encontravam naquele centro, né? Que encontravam ali o espaço para o exercício da sua sexualidade, né? Encontravam espaço para trabalhar. Então, assim, é extremamente interessante, né? Pensar nessa dicotomia, né? Centro, né? Periferia, e pensar que esse centro ele é dinâmico, ele se a noção de centro ela se modifica muito, e quando a gente pensa centro em referência a quê, né? Em que referência? Nós temos vários centros hoje na cidade de Salvador que estão interligados, que estão dialogando, né? Então é muito interessante esse olhar, né? E assim, eu queria muito parabenizar, Marcos, eu queria muito que a gente possa festejar esse e outros e mais outros escritos publicados, né? Que a gente possa festejar muito e possa levar esse texto para vários lugares, em diversas línguas, né? E que a gente possa atingir ao máximo de gente. Eu estou muito feliz, eu quero te dizer isso, eu estou muito feliz, né? E aí, assim, tipo, eu quando eu trabalhei com um lugar, né, mais sujo de engate sexual, né? A piranha do banheiro,
a bicha do banheiro, né? O público do banheirão é o público mais estigmatizado, né? O banheiro é o lugar que ele é o lugar onde está mais propício à violência, né? A interrupções policiais. Então, assim, depois de passar por essa trama da Estação da Lapa, né? Daquele banheiro que também era o banheiro mais sujo da cidade, né? Que congregava o corrimão da Lapa, né? A gente que é do meio gay escuta muito esse termo, né? Quando alguém é muito rodado, ou ele é corrimão da Lapa, ou ele é tapete do elevador Lacerda. Então, assim, e aí eu sei das represálias que eu sofri, né? E sofro até hoje por conta do meu trabalho, né? Porque ele se debruça, né? Num tabu, né? Que é o desejo homoerótico em homens negros, né? Assim, né? Esse homem negro que nasceu, cresceu e foi educado para ser super viril, para ser totipotente. Então, a gente, além de trabalhar com sexualidade dissidente, a gente mexe num vespeiro, né, que é a sexualidade dissidente do homem negro, né? Se você olha para a Estação da Lapa, se você olha para o Goi Clube, você vai olhar para espaços de interação homoerótica, acho que basicamente e majoritariamente entre homens negros e periféricos, né? E aí o bicho pega, né? Porque assim é muito fácil, né? Falar, não é tão fácil, mas assim é muito mais aceitável falar do clube de sexo nos Jardins, na Zona Sul carioca, né? Mas quando você traz, né? Quando você coloca o seu olhar para espaços negros de sexualidade, né? A gente tem aí muito mais preconceito, a gente tem muito mais barreira para derrubar. Então, assim, eu acho que são semelhanças, né? Que eu percebo ali, por exemplo, é esse corpo negro periférico e esse corpo negro subproletário, porque a gente sabe, né? O lugar que as pessoas que utilizam transporte público em Salvador, elas são colocadas, né? As pessoas que utilizam a Estação da Lapa, elas são colocadas. O público da Estação da Lapa é majoritariamente do trabalhador, né? E do estudante, né? E do estudante pobre, né? Que circula por esse lugar. Então, lançar o olhar para essas sexualidades, ele é importantíssimo, né? E tem gente que coloca, né, essa sexualidade num lugar de menos importância, né? Como você diz, o professor que virou para você vai ser estigmatizado como o estudioso da pegação, né? O estudioso do banheirão, né? E aí as pessoas elas não conseguem perceber, né, que esse olhar ele vai descortinar, né, e vai trazer à tona, né, discussões, né, que vão muito além, né, da questão simples, pura e simples, né, da observação do ato sexual, né? E olhe que assim, observar a prática sexual, né, nas ciências sociais é coisa muito rara, né? A gente tem pouquíssimos trabalhos de prática de observação sexual. A gente trabalha majoritariamente com a questão do discurso sobre sexualidade, mas lançar o olhar para a sexualidade em campo é uma outra história, né? Tá em outro caminho. Então, assim, eu quero te parabenizar, né? Eu quero dizer que eu li o livro e que vale muito, é uma leitura que vale muito a pena, né? Para pensar Salvador, né? É um dos grandes trabalhos etnográficos, né? Se você pegar aí, nós temos trabalhos etnográficos que contam muito sobre Salvador, né? Quem lê Travesti do Dan Kulik, por exemplo, né? Com todos os problemas que ele tem, por se tratar de um livro que foi escrito nos anos 90, né? E por um antropólogo branco e tudo mais, mas o que ele conta do centro da cidade, o que ele conta, né, da vida das travestis, então é importantíssimo. Eu acho que o trabalho de Marcos ele vem aí, né, contar essa história desse centro de Salvador, né, que passa por um processo terrível de esvaziamento, de falta de segurança, né, de falta de serviços públicos. Então é importante, é preciso falar desse lugar, né? É preciso falar desse centro. Então, assim, eu acho que o que eu tenho para externar é a minha felicidade com o seu trabalho, viu? E te dar esse abraço aqui, daqui de casa, de longe, sabe? E te desejar
muita sorte e tudo de bom, porque sucesso, eu já sei que esse livro é já sucesso, eu não preciso nem te dizer isso, viu? Muito obrigado pelo convite, viu? E estou aqui para responder perguntas, para trocar ideia, para bater papo, pode me procurar, vou estar sempre aqui de braços abertos. Viu? Obrigado, Ted. Então, foi interessante, como eu já esperava, né, a sua informação. Né, e, novamente, ela desperta mais uma vez, né, o interesse para a leitura do livro, né, todos que estão vendo, né, lembre que aí embaixo tem o link da editora, né, já que está no processo de pré-venda, né, então vamos todo mundo comprar e se beneficiar dessa pesquisa fantástica de Paulo Marcos, né? Então, nesse momento, acho que a gente encerra esse primeiro bloco, né? Que seria esse primeiro momento de fala. Eu vou colocar algumas questões que já vieram até agora para a mesa, né? Nesse momento, a gente tem 4 questões, né? Eu vou colocar, algumas dessas questões são muito mais direcionadas a Paulo, né? Mas eu acho que 2 delas, particularmente, Tércio também se sinta à vontade para dar a sua opinião tão basilar, né? Tão basilar. Então, eu vou começar, Paulinho. O Biganeila Capinã, ela pergunta para você o que estaria relacionado esse imaginário, ao que estaria relacionado esse imaginário de que não existe envelhecimento para a população LGBTQIA+, né? Essa é a pergunta do Biraneira. Felipe Fernandes faz um conjunto de perguntas, né? Mas elas estão articuladas, então eu vou fazê-las todas, mas você vai perceber que dá para respondê-las todas de uma forma única, né? Então, o Felipe te pergunta, quais são os planos futuros? O que tem feito? O que pretende pesquisar daqui para frente? Que elementos você acha que ainda merecem investimento etnográfico nesse campo, né? E também agora uma pergunta, né? Que eu acho que cabe aos dois, né? Do UT NGQ, né? Que ele pergunta, muito interessante esse tema, mas eu quero saber sobre o porquê da escolha do homem mais idoso para o jovem, eu acho que é pelo jovem, né? Agora, como apareceu mais 2 perguntas, vamos fazer esse bloco com essas 3, né? Como foi a recomendação da editora, e depois eu abro um segundo momento para responder as outras 2 perguntas. Então, Paulinho. Obrigado pelas perguntas. Eu só queria fazer um pequeno comentário sobre a fala de Tedson. Primeiro de tudo, agradecer todas as loas, né? Como eu falei inicialmente, ele foi meu inspirador teórico, como intelectual mesmo. E depois, assim, fazer uma crítica sobre a centricidade, o que a gente chama de centro intelectual das ciências sociais no Brasil, né? Porque, por exemplo, eu não vejo uma crítica a Miriam Goldenberg que fala da afetividade, da vida afetivo-sexual da classe média carioca e nacionaliza, né? Porque o que é feito, né, pela classe média carioca, todo mundo lê em Miriam Goldenberg, Museu Nacional, UFRJ, como se fosse para todo mundo, né? Então, dizer também que essa política do conhecimento, ela também está ligada a esses centros de poder intelectual, né? Então, acho que Tedson faz uma questão muito específica, traz uma questão muito interessante, né? Falar da política intelectual no Brasil mesmo, né? De como se distribui o prestígio daquilo que a gente acha que é importante se discutir, o que não, e é definido por lá. Porque, às vezes, contextos extremamente minoritários que não respondem a nenhuma questão nacional são tomados como baluarte e do que é uma boa ciência, do que é uma boa antropologia, quando, na verdade, é muito bom o trabalho, mas ele só fala sobre a dinâmica da elite branca carioca, sabe? Não serve para nenhum outro lugar, né? E aí, o problema não é esse, o problema é a pretensão de servir para o Brasil todo, né? É só isso. É só para colocar, eu falei hoje mais cedo, na fala da Feira Literária Internacional da Chapada, organizada pela UNEB, que qualquer ambição intelectual ela deve ser eivada de humildade, né? Então, eu acho que isso é algo bastante importante.
Bom, respondendo a pergunta de Biraneila, eu tenho algumas teses, né? Eu tenho algumas teses, e são teses que são bastante, assim, reflexivas, né? Que eu vou fazendo dos textos que eu venho lendo, da minha própria experiência, mas elas realmente precisam de verificação, mas eu acho que o professor Marco e Tedson podem me ajudar melhor nisso, essa não associação de uma velhice para a população LGBT. Primeiro, que a gente não pensa o público LGBT fora deles serem LGBTs. Então, por exemplo, a gente não pensa nos LGBTs como operários. A gente não pensa nos LGBTs como pessoas que fazem qualquer outra coisa que não só ser gay, né? A gente quer muito bom, mas a gente não é só isso, né? A gente trabalha, estuda, fica doente, se cura. Não, então é muito... eu acho que a dificuldade primeira é desassociar, né, a população LGBT das suas identidades sexuais e de gênero, né? E aí os estudos interseccionais vêm colocando isso pra gente, né? Então, assim, o corpo gay também é um corpo que sofre racismo, é também um corpo que sofre sexismo, é um corpo também é um corpo que sofre várias opressões, né? E, portanto, estão envolvidos em outras dinâmicas que não são afetivos sexuais. Então, acho que é uma dificuldade do imaginário popular pensar os LGBTs fora dessas caixinhas de identidade, né? Que a identidade é uma coisa muito legal, mas quando usada de maneira indiscriminada, mais prende do que liberta, né? A segunda coisa é que como essas identidades se construíram através de uma pauta política de liberdade sexual, largamente, outras demandas ficaram escanteadas durante muito tempo, né? Então, a gente não discutiu velhice porque dentro, né, da política do movimento social você tinha outras coisas mais importantes. Então, a questão da velhice LGBT não foi colocada de maneira mais premente no discurso. E, como eu falei, isso é mais uma reflexão minha, uma hipótese. A segunda coisa é que, como a gente associa claramente essas identidades sexuais a sexo, e sexo é ligado à juventude, não tem para onde correr, né? Então, a indústria pornográfica é pensada para a juventude e é feita por jovens, né? A novela, assim, quem é que já viu, sei lá, Fernanda Montenegro transando depois de 80 anos, né? Então, uma personagem de Fernanda Montenegro. Então, tem muito disso, né? Então, assim, a própria nossa construção de imaginário não permite a gente fazer uma associação entre pessoas LGBTs e velhice, de pensar pessoas LGBTs envelhecidas, velhas. Eu associaria a isso. Mas, como eu falei, são mais reflexões. Então, Felipe, né? Eu me formei em licenciatura, então eu fui fazer o que todo mundo faz, procurar emprego e dar aula, né? Então, estive lecionando no Teatro Escola, lecionei Direitos Humanos, Ciência Política, Sociologia, que é uma escola de arte aqui em Salvador. Então, eu estive lá lecionando durante 2 anos, logo depois que eu me formei, até esse ano, estive no GAPA, no Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, então eu trabalhei especificamente com prevenção e tecnologias de prevenção para a juventude, né, num projeto do Unicef. Então, estive bastante envolvido aí com reflexões sobre HIV, AIDS, políticas de prevenção, tecnologias de cuidado, enfim, percepções de risco e perigo entre jovens LGBTs aqui em Salvador. E também, nesse último ano, lecionei um curso de masculinidades pelo GAPA, também muito interessante, para jovens negros lá do Uruguai. Assim, fiquei muito feliz, é um curso que vai acontecer outras vezes. Então, foi isso que eu fui fazendo, né? Mas sempre trabalhando gênero, sexualidade, saúde da população LGBT. Fui muito felizardo, né, de conseguir me inserir na temática que eu estudo dentro da minha área. E o que eu pretendo no futuro é uma questão muito específica, acho que vou dar esse spoiler aqui, muito pelo meu ex-orientador e atual e eterno amigo, Marco Antônio, de pensar uma questão muito específica, conjugado com minha experiência, Felipe, de trabalhar com jovens gays e jovens LGBTs de maneira geral e prevenção à AIDS, e nós sabemos que a AIDS é uma das poucas, a infecção por HIV é uma das poucas doenças assim que tem mantido um certo padrão epidemiológico apesar de décadas, né? Então, homens jovens ainda são o público-alvo, né? Isso tem o público que mais cresce. Então, a gente sabe que isso
tem variações ao longo dessas quase 4 décadas de epidemia de HIV/AIDS, mas homens que fazem sexo com homens jovens ainda é um grande público. E aí, estudando HIV/AIDS, estudando velhice, me bateu e sendo amigo de várias pessoas velhas, né, Marco Antônio está aqui para não me deixar negar, me bateu uma curiosidade bastante científica. Quais foram e quais são as tecnologias e as práticas de cuidado que homens gays de mais de 50 anos, a partir de 50 anos, desenvolveram para não se infectar com AIDS, por exemplo, num tempo que não existiam essas tecnologias tão avançadas como hoje. Então, como um homem gay chega aos 60 anos hoje e não adquiriu HIV, sistematizar esse repertório de práticas, de tecnologias de cuidado presente na comunidade gay, e elas existem, né? Existiram e existem, né? É que o estrago não é maior, né? Por muito tempo o Estado foi ausente e volta a ser ausente, né? Nessa questão, sobretudo para desse momento de desmontagem, de desmonte, né? Inclusive agora não só de políticas, a gente vai desmontar agora o SUS todo, né? Então pensar pensar velhice, agora sim, homossexualidade e prevenção ao HIV/AIDS, eu acho que é o que eu estou pensando em me inserir na pós-graduação futuramente. E é isso que eu tenho pensado no futuro, e como eu falei, é isso que eu tenho feito. Paulinho, teve uma última questão que é a Edilte Engequê, né, que quer saber. Eu quero saber mais também sobre o porquê da escolha de homens mais idosos pelos jovens, para os jovens. Bom, isso a gente pode, assim, isso é estudo de motivação, assim, então eu não posso estabelecer um padrão. Mas o que eu posso dizer, a minha suspeita é que a juventude está para a velhice como a branquitude está para a negritude, né? Objetos de desejo, né? Através de dispositivos de colonização mental, né? De que o jovem é desejável, que o branco é desejável. Se for branco e jovem, é duplamente desejável, né? É um inflator. Então, a gente pensar de como nós somos socializados, porque me parece que não é uma obviedade, mas que nossos desejos, eles também são, em boa parte, construídos, né? São socialmente orientados, né? E são culturalmente justificados. Então, perceber se há uma exaltação da juventude, o normal é que nós queremos ser jovens, mimetizar comportamentos juvenis e consumir o que é jovem, inclusive consumir sexualmente, né? Então, no meu livro tem uma passagem que um homem mais velho fala, né, que o contato com a juventude é o que deixa ele jovem, né? Que ele não tem amigos velhos porque estar entre velhos deixaria ele velho, né? Então, perceber também esse conjunto de dispositivos mesmo que colocam a gente almejar determinados objetos. E eu acho que a juventude é isso mesmo, né? Foi colocada como algo a ser desejável. Legal, Paulo. Tedson, quer fazer uma colocação, Tedson? Tá tudo bem. Legal. Então, pessoal, vou passar para o outro bloco, né? No outro bloco, acho que também tem uma pergunta específica para Paulo, mas acho que uma outra que pode também, acho que Tedson pode ajudar a gente a refletir sobre isso, né? Paulo, a pergunta vem de Vitor Linhares. Paulo Marcos, como você vê a situação dos locais de entretenimento homoerótico no centro ampliado diante desse processo de gentrificação que ocorre atualmente em Salvador? A pergunta de Vitor Linhares. E agora a pergunta de José Augusto, acho que poderia ser muito bom para os dois ajudarem a gente a refletir, né? A pergunta dele: se o fato de um espaço de vivência homossexual de homens negros e periféricos se localiza no centro da cidade, aponta também para o fato de que no território periférico há ainda menos espaço para essa sexualidade dissidentes, ou é apenas uma coincidência? Então, Paulinho, com você, e depois, acho que, sobretudo nessa segunda, acho que Tedson pode ajudar a gente a ler.
Eu vou começar respondendo essa pergunta para uma coisa que aparentemente não tem nada a ver. Foi divulgado hoje, Tedson, que é jornalista aí atualizadíssimo, que vai ser aberto um shopping no Corredor da Vitória, né? E que é a única coisa que faltava para ficar mais gourmet no Corredor da Vitória, é uma galeria, né? De compras. E é o mesmo local que foi fechado um dos colégios públicos de excelência, né? Então, é só para dizer como a gentrificação ela vem afetando Salvador de maneira muito mais ampla, né? Bom, dito isto, o Tedson deu uma pista muito interessante, porque o mercado de bens eróticos, o circuito sexual de Salvador, ele tem uma marca que me parece que é muito forte, diferente, por exemplo, de Fortaleza. Isso para dizer uma capital que fica no Nordeste. Esse mercado aqui em Salvador, ele é muito perene, né? Ele é muito inconstante, na verdade, né? Então você tem boates que abrem e fecham, você tem locais que mudam de lugar, mas que continuam o mesmo dono, você tem espaços que se reformulam todo, por exemplo, a Amsterdã, que focava no público C, né, nas bichas da classe C, agora se aburguesou total, né, virou o grupo Sun, então agora só é as bichas brancas de classe média. Então você tem um mercado que não é muito permanente, né, um mercado que varia muito. E a especulação imobiliária, que tem como resultado final a gentrificação, ela vem, Vitor, radicalmente acabando com a experiência democrática de cidade, não só dos espaços de pegação, né? E aí eu quero chamar a atenção para um conceito que Foucault nos presenteia, que é a heterotopia do lugar, né? Então, por exemplo, o banheiro não foi construído para pegação, mas lá acontecia a pegação, né? Provavelmente quem pensou e quem pensa políticas para o centro da cidade não pensa nos motéis do centro, não pensa nos espaços de pegação, mas lá eles estão resistindo e subvertendo a lógica, né? É criar utopias com espaço, a heterotopia do lugar. E aí a Paola Bellstein nos diz sobre a errância, né? O vagar pela cidade. Então, dizer que a gentrificação ela vem acabando com a experiência democrática de cidade de todo mundo, mas ela vinha atingindo especificamente a população pobre, né? Que se move cada vez mais, né? Então, você tem a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que saiu no início desse ano, que mostrou que os pobres vêm se locomovendo mais. E não só porque a passagem, o valor do transporte vem consumindo mais do valor do orçamento, mas porque também está mais difícil se locomover do ponto de vista dos modais. Então, assim, não há transporte, literalmente. As pessoas estão sitiadas cada vez mais. Então, assim, literalmente, se não for para sair da sua casa para trabalhar, não tem outro tipo. Então, a gentrificação ela vai atingindo profundamente não só o mercado de bens eróticos, do circuito sexual, mas a experiência dos pobres na cidade. E aí, pobres, a gente colocar barra negros, que a gente sabe como é que funciona, né, esse contínuo entre negritude e pobreza no Brasil. Então, pensar isso em um contexto mais macro. E a segunda pergunta, que eu não lembro que fez, acho que foi a Augusta, eu vou deixar para a Tedson responder. Porque como o Tedson pesquisou no doutorado Pagodão, né, e eu tenho lido trabalhos interessantíssimos falando sobre esses espaços, né, os batidões das periferias, eu acho que ele é mais, tenho certeza, na verdade, que ele é mais competente para falar sobre isso. Beleza, eu vou falar que você tocou em Fortaleza, né? E ultimamente eu tenho vivenciado muito Fortaleza, né? Viajei várias vezes, de 15 em 15 dias para Fortaleza. E eu tenho notado uma coisa em Salvador, inclusive durante a pandemia, né? Eu tenho notado uma coisa de uma característica em Fortaleza que é diferente de Salvador, né? Apesar de Fortaleza hoje ser uma metrópole, né, como Salvador, é uma cidade que tem uma população menor, apesar de ter uma densidade demográfica maior, né? Fortaleza tem a maior densidade demográfica do país, né? É maior do que a densidade demográfica de São Paulo, né? Então acho que eu estou agora com a conta de quantos mil habitantes por quilômetro quadrado, fugiu agora, mas é bem grande. E, assim, Salvador, ela é uma cidade que tem os serviços muito centralizados na Orla Atlântica, né? Nessa região da Orla Atlântica. Então, tudo de Salvador, você vai pegar equipamentos culturais, eles vão estar entre Barra, Pituba, né? E onde está a Orla Atlântica,
que também é onde está a população que tem maior poder aquisitivo, né, que ocupa os maiores empregos, né, os maiores cargos, os melhores empregos, que são no polo petroquímico ou no serviço público, né, no polo industrial de Camaçari. Então vão estar todos nessa faixa. Então Salvador é uma cidade que centraliza muito serviços e oferta de lazer e cultura. São pouquíssimas exceções. Se você pensar nessa cultura com C maiúsculo, como diz Roy Wagner, nesse lugar, né, da sala de ópera, né, são pouquíssimas opções em Salvador, e essas opções elas vão estar todas, quase todas, nesse lugar da Orla Atlântica. Você vai ter aí, como exceção, um cine-teatro Plataforma, né, o Centro Cultural de Plataforma, no subúrbio, o Centro Cultural Alagados, alguma coisinha no Abaeté, mas esses lugares, né, da sala de ópera, né, esses lugares ditos lugares produtores de cultura, entre aspas, né, mainstream, eles são muito restritos, né, na cidade. E aí, assim, a gente tem um processo de esvaziamento desse centro, né? O Osmundo Pinho escreve um texto, né, sobre o centro da cidade, né, sobre aquele território do centro, inclusive no âmbito do GAPA, né, ele escreve como pesquisador do GAPA, né, ele falando de como esse centro ele vem sofrendo, né, depredação, sofrendo com a falta de serviços públicos, né, com a negação a esse lugar. Isso é muito curioso, né, porque assim, os centros das cidades, eles são, né, os lugares, se você leu aí o James Green, quando escreve Além do Carnaval, o Barbosa Sobrinho, quando escreve sobre o centro de São Paulo, eles são os lugares de sociabilidade gay, né? São os lugares onde o exercício dessa sexualidade ele se torna possível, muitas vezes longe de um olhar vigilante, né, da família, dos mais próximos. Então isso é muito triste que esse espaço morra, é muito triste que um espaço como o Beco dos Artistas, por exemplo, que é um espaço que para mim é um espaço importante, né, de sexualidade, eu saía da escola e ia para o Beco dos Artistas, né? Eu saía durante muito tempo da escola e era o único lugar que tinha dinheiro, que eu podia ir, que não precisava pagar ingresso, que era perto do teatro, que era perto da Praça do Campo Grande. É muito louco que isso acabe fechando, né? Mas isso não fecha por acaso, né? Existe todo aí um trabalho, né, para que isso se feche, né? Como você viu aí com os bares, né? O Caras e Bocas, que ficava no subúrbio, que sai para Carlos Gomes, que sofre uma série de ataques. Então a gente tem o soteropolitano, de uma certa forma, ele tem se afastado cada vez mais, né, do centro da cidade para a diversão. E a cidade acaba sendo essa cidade que você disse, que é uma cidade para o trabalho, né? O lazer da periferia, ele é um lazer totalmente vigiado, né, pela autoridade policial, né, que faz essa vigilância, né, agredindo, espancando, atirando. Então, assim, quando a gente fala hoje da grande questão, né, que virou tema dos programas sensacionalistas, que é o paredão, né, e aí eu já entro na minha pesquisa do Pagodão, porque existia uma rejeição muito grande, né, do movimento LGBTQ, que é organizado em pensar o espaço do Pagodão como um espaço, né, da comunidade LGBTQ, né, de gays e de lésbicas. A discussão era tipo, não, o pagode é violento, não pode ter pagode na parada gay, entendeu? E as pessoas esquecem, e aí a fala não é minha, a fala é de Léo Crete, né, que é mulher transexual, com a vivência no pagode, né, de que o pagode é um lugar também de sociabilidade, né, de LGBTs, né? As bichas pretas e periféricas, elas vão se socializar na periferia no espaço do pagodão, né? É tanto que o viado, ele é essa figura, né, que tá aí, que permeia essa produção e essa cadeia de produção do pagodão o tempo todo, né? Então, assim, e a cidade, de uma certa forma, tem virado as costas, né, para essa sociabilidade. A cidade, ultimamente, principalmente no contexto da pandemia, né, em que, assim, porteiros, empregadas domésticas podem sair de casa para trabalhar no transporte público superlotado, com uma frota reduzida de 80%, né? Assim, a classe média não pode abrir a porta de casa, né? Ela precisa que o porteiro saia, que ele se expõe o risco. Mas quando ele vai se divertir, né,
quando ele vai se divertir, quando ele sai para se divertir no paredão, ele vira um criminoso, né, que expõe as pessoas ao risco. Então, que risco é esse? Que não se dá no transporte público, mas que se dá no paredão, na periferia. Então, assim, eu acho que assim, Salvador tem perdido a oportunidade de dialogar, talvez, hoje, com o que existe de mais sofisticado na produção cultural dessa cidade. O que tem de cultura no paredão não é brincadeira. Existe aí um problema, né, que é um problema urbano, de ordenamento, de som, né, de onde começa e termina o espaço do outro, existe. Mas eu acho que a cidade, né, e que a intelectualidade da cidade, os políticos da cidade têm perdido a oportunidade de dialogar com o que se produz de melhor culturalmente, o que se produz de melhor sonoramente na cidade, e não é só em Salvador. Se você pensar nas grandes cidades das periferias brasileiras, na periferia das grandes cidades brasileiras, a gente vai ter aí, né, uma produção que vai perpassar pelo paredão, né, de Heliópolis, né, a Santo Tomé de Paripe. Você vai ter aí, né, a Praia do Oi em Fortaleza, você vai ter aí esse paredão como esse instituto de cultura, né, de arte, mas só que é uma arte que as pessoas têm dificuldade de enxergar. E aí existe uma dificuldade muito grande também de enxergar esse LGBT que está na periferia, que performa no palco com um cantor de pagode, né? Enfim, há muita dificuldade em olhar para esses consórcios. Isso me faz lembrar do texto do Peter Fry, não sei se vocês lembram, para Inglês Ver, né, que é um texto em que ele vai para a periferia de Belém, né, e ele vai trabalhar, né, com a dicotomia bicha e bofe naquele espaço da periferia de Belém, e vai mostrar como aquilo era incompreendido, né, para os gays de classe média, né, do Sudeste, né? Como aquilo era diferente, como aqueles consórcios eram diferentes. Você vai lá em Peter Fry, você vai passear por um trabalho do pessoal de saúde que é feito na periferia de Lima e Turgilo, no Peru, que trabalha com esses consórcios, né, entre LGBTs na periferia. Então, acho que é importante a gente lançar esse olhar, né, para a periferia, né, para esses centros que vão se formando na periferia, para a gente não perder o bonde da história, né? Para a gente conhecer, né, o que está sendo feito, né, e o que está sendo produzido culturalmente nessa cidade. Então, acho que é importante que a gente lance um outro olhar. E a gente tem uma cidade que ainda é muito centralizada, talvez mais centralizada do que Fortaleza, né? Isso, quando eu paro para olhar, por exemplo, nós temos aqui em Salvador 2 lugares que distribuem a profilaxia pré-exposição a HIV, né, que é uma política pública, né, de prevenção ao HIV, né, com eficácia no mundo todo. E se você olha para o SEDAP, quando eu vou ao SEDAP pegar o meu PrEP durante o mês, eu olho uma população branca e de classe média, em sua maioria. Parece que eu estou numa academia da Pituba, né? Parece que eu estou numa academia da Pituba, que eu entrei na Bodytech, porque os gays são, em sua maioria, brancos, de classe média, né? E com experiências internacionais. Então, hoje, as pessoas estão tirando da população negra de Salvador por falta de informação, porque eu não vejo uma propaganda de PrEP e PEP nessa cidade em nenhum lugar. Eu não vejo em nenhum lugar. E olha que eu fiz campo em Paredão, em Pagodão, durante 2 anos, e eu nunca vi, com um contingente de LGBTs imensos, use PrEP. Você pode prevenir o HIV tomando uma pílula por dia. Então, eu acho que essa política aí de higienização, né, de cerceamento, de não acesso à política pública, ela está muito presente, né? E assim, o jogo vamos colocar essa política pública o mais longe possível, né, para que o cara viaje 20 quilômetros, ele pegue 2 ônibus e ele chegue lá e ele não consiga entrar no espaço porque ele não se reconhece nesse espaço. Enquanto isso, o HIV vem aumentando na população negra, na população periférica, né? E aí a gente vai cometendo esses crimes, né?
Então, gente, eu queria agradecer muito, né, a minha fala. Eu acho que eu extrapolei um pouco a temática, mas eu precisava falar sobre isso. Quando se falou em periferia, em centro, em sociabilidade, eu precisava pontuar isso. Estava um pouco preso, mas eu acho que a gente tem que pensar como é que a gente vai descentralizar a política pública para a população LGBT na cidade de Salvador. A gente tem uma cidade muito centralizada. Viu? Muito obrigado. Queria agradecer muito a vocês pela discussão. Obrigado, Tedson. Bem, pessoal, nós estamos chegando ao fim dessa live, né? Agora, eu queria agradecer a participação de todas as pessoas, né, que se fizeram presente virtualmente a esse nosso encontro, né? E antes de encerrar definitivamente, né, vou abrir agora para uma fala final, né, tanto para Paulo como para Tedson. Paulinho, fala final. Eu só vou agradecer de novo a editora, né, que permitiu a publicação desse livro, a socialização desse livro. Vou agradecer novamente a Marco Antônio, que assim foi meu orientador. Agradecer a TED, repetindo, que foi assim meu guia intelectual. Assim, me inspirei profundamente no trabalho e na coragem dele, né, de sustentar um projeto tão um objeto, uma problemática tão emblemática nas ciências sociais, na antropologia. De novo, agradecer à Universidade do Estado da Bahia, que tem assim uma importância nata, e eu gostaria de deixar um dado aqui: a UNEB é a maior universidade norte-nordeste, né? Ontem eu li uma notícia, né, de que a UFBA era a maior universidade da Bahia, e não é, né? A maior universidade do norte e nordeste é a Universidade do Estado da Bahia. Nós estamos em quase todos os territórios da cidade, né? Nesse estado que é maior do que a França. Então, a UNEB é importantíssima. Eu não me canso de dizer o meu orgulho de ser filiado a essa universidade. Agradecer a todo mundo. Vi comentário de vários amigos, de vários colegas. Agradecer a editora, no nome de Fernanda Santiago, que foi minha colega de curso, foi minha colega no Centro Acadêmico de Ciências Sociais, e agora é minha amiga na vida. Mas, enfim, agradecer a todo mundo. Por favor, adquiram um livro como um triplo incentivo, né? Um incentivo a uma política editorial local, de uma editora independente, negra, que tem promovido assim, trabalhos belíssimos, né? De divulgação de autores negros, tanto intelectuais, trabalhos acadêmicos, quanto poéticos e crônicas. O segundo incentivo é como incentivar a produção científica, né? Porque passar 4 anos na universidade, produzir um trabalho que não vai ser lido, né? Eu lembro que a Fernanda falava isso, que ela, Fernanda, Paulo, como é que você escreve um trabalho que vai ser lido, né? Que não vai ser lido por ninguém. Então, incentivo. E o outro incentivo é, quem sabe, né, gente? Eu não viro uma Djamila Ribeiro, um Paulo Coelho da vida e fico rico vendendo livro, né? Esse é o terceiro incentivo, né? Fazer o capital girar, né? Mas adquiram um livro, como foi dito aí, é um valor justo, é um trabalho intelectual, é uma editora independente, vale muito a pena. E agradecer de novo ao Tedson, ao Marco, por estar nesse momento aqui comigo, nessa noite de sexta. Acho que ninguém ia poder estar no bar, né, por causa da pandemia, mas temos sempre coisas melhores para fazer. E agradecer a todo mundo que assistiu a live e comentou aí. Muito obrigado, gente. Bom, eu queria dizer que foi um prazer bater esse papo com vocês e que eu estou muito feliz com o convite, muito feliz mesmo, né? E assim, eu quero dizer para Paulo Marcos que ele está no lugar certíssimo, sabe? Que ele está no lugar certíssimo, no lugar de homem negro, autor, escritor, produtor de conhecimento. Esse é o nosso lugar, né? Esse é o nosso lugar. E espero que, assim, a gente consiga chegar rapidamente na universidade baiana, que ainda é muito branca, que ainda é muito do Sudeste, né? Que a gente consiga ocupar esses espaços aí tão breve, né? E aí que a gente possa, né, ter esse canal de interlocução, né, de construção de conhecimento. Acho que é importantíssimo, né, que a gente abra esse espaço. Então, assim, esse é o nosso lugar. Durante muito tempo a gente teve atrás, né, da cozinha da praça de alimentação do shopping, né? Assim, só nos viam lá, e hoje a gente está aqui, né, discutindo conhecimento, né, discutindo
produzindo conhecimento, né? Isso é importante. Muito obrigado a todos, né? Parabéns, segundo selo, né? Maravilhosos. Isso é muito bom, que a gente, com o mercado editorial do jeito que se encontra, que a gente tem alternativas, né? Assim, que é cada vez mais difícil produzir, consumir livro num país em crise, em que o presidente da República acha que tem que taxar livro que é produto de elite, né? Em que o ministro da Economia é um picareta que fala um monte de merda na televisão. Enfim, então, assim, parabéns, viu? Parabéns e sintam-se todos abraçados. Muito obrigado. Então, pessoal, mais uma vez eu agradeço a Paulo Marcos pela brilhante exposição, TEDx, que foi também ímpar, né? Volto a agradecer a Segundo Selo pelo convite, sobretudo, né, pela coragem em assumir uma coleção monográfica com esse perfil, né? Eu vou voltar a lembrar para você que aqui em volta, em algum lugar, deve estar o link de venda do livro, né, no site da editora, né? E gostaria de pedir a vocês todos e todas, né, que continuem acompanhando a página da editora, né, que é uma página que está tendo uma dinâmica muito grande de lançamento, de bons lançamentos, né? Inclusive o próximo lançamento que vai ocorrer, que provavelmente vai estar aqui em volta algum link, né? Vai ser de Sônia Soares, com o livro Assassinatos de Pessoas LGBTs na Bahia, Dinâmicas de Gênero, Raça e Classe. Com essa chamada para o próximo lançamento, né? Eu me despeço de todas, todos e todos, e espero que tenham um bom restante de noite de sábado. Beijo.